Olá, maravilhosa, tudo bem com você? Aqui você aprende como ter uma vida e uma sexualidade saudável através da limpeza uterina. Seja muito bem-vinda aqui na nossa conversa e o tema de hoje é o conflito ou os conflitos por trás da candidíase, cistite e dor na hora da relação. Essa é uma reclamação muito recorrente e é muito importante a gente conversar sobre as possíveis causas profundas, a causa raiz desses conflitos, desses sintomas que acabam trazendo cistite, candidíase e dor na hora da relação. Lembrando que essa conversa, essa live é uma live de aquecimento, de preparação para que vocês aprendam o máximo possível antes da nova era da limpeza uterina, que é o evento que vai acontecer agora, dia 30 de janeiro, 1 de fevereiro e 3 de fevereiro. Nesse evento, eu vou explicar para vocês os pilares da limpeza uterina, que é um método que eu desenvolvi, as ferramentas que eu uso e tudo que é necessário levar em consideração na hora de fazer a limpeza uterina e usar essa ferramenta. Então, esse processo da limpeza uterina, ele é muito útil quando a gente quer um olhar mais integrativo, mais sutil, um olhar mais profundo para as coisas, os sintomas que a gente tem no ventre, os sintomas ginecológicos e problemas na sexualidade. Certo? Então, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e, ó, ativa o sininho para receber as notificações dos conteúdos que todos os dias são liberados aqui, tá bem? Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre cistite, candidíase e dor na hora da relação. O que todas têm em comum? Vamos pensar sobre isso. O que tem a ver? O que a candidíase tem em comum com a cistite, que tem em comum com a dor na hora da relação? Todas envolvem qual parte do ventre? A vagina, tá? Ou a ioni. Ioni com Y. Deixa eu escrever aqui para vocês. Comprei canetinhas, comprei caderno, porque agora a professora tá aqui. Nós chamamos em outras línguas, a Ioni, a vagina é conhecida como Ioni. O que significa Ioni? Vou escrever para vocês gravarem aqui. Dá para ver? É assim. Eu acho que fica invertido, tá bom? Tá. E aí, o que significa Ioni em sânscrito? A língua da Índia. O portal da vida. Como assim, vagina, o portal da vida? Vamos pensar. Quando nós nascemos de parto natural, a nossa, a nossa entrada na vida, a nossa ida para o mundo é por meio de uma ioni. Então, todo aquele mundo interno do útero, aquele mundo da mãe, do bebê, do ventre, etc., ele todo é encerrado por meio de uma ioni. Então, o portal da vida significa também um lugar para a mulher, tá? Para a mulher que tem uma ioni, que tem uma vagina, aquele lugar em que ela vai se conectar com a sua própria intimidade, com a sua própria sexualidade. E muitas vezes a gente não é ensinada a lidar com essa ioni. Não é ensinada a se relacionar com essa ioni. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês: como que você nomeia a sua ioni? Como que você chama a sua ioni? Por quê? Porque só a forma como você fala, a forma como você dá nome, já ouvi nomes como perereca, como pomba, só coisas que remetem a coisas nojentas, que remetem a coisas que a gente deprecia. Só pelo nome a gente já tem uma ideia aí de como que a gente se relaciona com essa parte do nosso corpo. E a gente aprendeu dessa forma. Mas, o que acontece? Obrigada, recebi uma aguinha aqui, peraí.
Mas, o que que acontece? A nossa Ioni, ela é sim um portal do ventre. Nós temos alguns portais do ventre, tá? Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Eu fiz um desenho daqueles, né? Mas nós temos aqui o clitóris, ele é um portal. Nós temos a vulva, né? O clitóris é um portal do ventre. O canal vaginal, que é esse canalzinho aqui, é um portal. Colo do útero é um portal. Útero endométrio é outro portal. As duas trompas são portais e os dois ovários são portais também. Aqui no portal da Ioni nós temos, ó, na vagina, no canal vaginal, nós temos envolvido clitóris e canal vaginal, tá? Conseguem visualizar isso? Porque a gente também não conhece o próprio corpo, então é importante a gente ter essa compreensão. O que que acontece? Quando a gente vai para a intimidade, quando a gente vai para a sexualidade, a gente não conhece a nossa própria Ioni, a gente não sabe, por exemplo, como que vai ser, como é que a gente vai despertar prazer, como é que a gente vai sentir prazer. E isso é algo que a gente não aprendeu, que a gente não está acostumada. E isso está muito próximo, esse desconhecimento, essa desconexão das mulheres com o próprio corpo, com o próprio ventre, está muito próximo da dor na hora da relação, tá? Por quê? Porque nós mulheres, para que a gente consiga ter prazer na hora da relação, nós precisamos estar em relaxamento. A nossa vagina, nosso canal vaginal, olha que delícia esse desenho aqui. Mas é bom pra gente ilustrar, né? Ó, clitóris, vulva, que é a parte externa da vagina, nosso canal vaginal é músculo, tá? Ou seja, se ele é músculo, significa que ele pode se contrair ou ele pode relaxar. Aqui na entrada do canal vaginal, vou mudar a cor aqui para ficar visível. Existem duas glândulas. Ficam bem aqui na entradinha, que são chamadas glândulas de Bartholin, que elas vão lubrificar este canal vaginal na hora da relação. Mas, se eu não tenho o estímulo correto na hora da relação, não vai lubrificar. Se não vai lubrificar, não vai ter, não vai ser escorregadio, não vai ter aquele deslize necessário para que a gente tenha relação. E é isso que causa dor. Ah, mas é só isso, então quer dizer que eu preciso sentir prazer? Bom, para começar, para você sentir prazer, você tem que conhecer o seu próprio corpo. Você conhece o seu próprio corpo? Isso é um dos pilares essenciais para nós mulheres nos tornarmos mulheres adultas e donas da nossa própria sexualidade, do nosso próprio corpo, tá? Eu já vou chegar lá na cistite e na candidíase. Primeiro eu tô falando da dor na hora da relação, tá? Por quê? Porque muitas vezes a mulher tem dor na hora da relação porque ela não se conhece. Ela não se conhece e ela também não consegue falar, comunicar para o parceiro, para a parceira, o que ela quer, o que ela gosta, porque ela também não sabe nada sobre esse corpo. Ela não entende desse corpo, ela não sabe que para ela conseguir, para que a musculatura vaginal se abra, se expanda, seja lubrificada na hora da relação, ela precisa estar excitada. E que regiões, de que forma esse prazer pode ser sentido? Isso é muito único para cada mulher. Porque existem, ó, terminações nervosas que ficam na vulva, tá? Digamos que esse aqui seja a vulva. Para uma mulher é uma coisa, para outra é outra, e isso é uma questão de experimentação. Então, nós não tivemos essa educação, a gente não teve esse autoconhecimento, e muitas de nós temos vários tabus que a gente aprendeu sobre a nossa sexualidade e sobre o prazer. Quem conversou com você sobre prazer na sua vida? Quem conversou com você sobre sexualidade? Quem conversou com você sobre o seu corpo? Alguém conversou com você sobre isso? Comenta aqui. Porque eu quero que vocês se lembrem de uma coisa que eu comentei ontem. Eu vou pegar aqui. Eu tava falando que a gente acha que prazer é uma coisa superficial, é coisa que dá pra. Que não, que prazer é coisa de, sei lá, é uma coisa que não é importante na vida.
Mas o prazer, ele é algo que nos conecta com a vida, com a energia da vida, com a pulsão de vida. Tanto é que é por meio de uma relação que gera extremo prazer, e aí vem o orgasmo, vem a ejaculação, etc., que a vida acontece. Então, estar conectada com a energia de vida é prazer. Não podia nem falar em sexualidade, não podia falar em nada relacionado a isso na minha casa. Quase todas nós. Quase todas nós. Então, aquilo que é o nosso útero, vamos de novo no nosso útero aqui, no saquinho que eu separei aqui pro nosso útero. Aqui que era o nosso útero, que tinha esse fluxo de vida, essa energia de vida, que é essa energia intrínseca do útero, que estava ali bem bela e saltitante. Bom, não era falado, não era dito, era vergonhoso, era pecado. Olha as coisas que vocês estão falando. Por quê? Isso vem do nada? Não, não vem do nada. Para vocês terem uma ideia, até os anos 60, mais ou menos 70, uma mulher que falasse sobre sexualidade, uma mulher que falasse sobre esses temas, era uma mulher considerada doida, doente. Ou seja, não podia falar sobre isso. Anos 60, anos 70 era o quê? A época das nossas avós e das nossas mães. Nós fomos educadas por essas mulheres em que a sexualidade era um problema, que o sexo era um problema, que o prazer era um problema. E aí nós fomos geradas dentro das memórias uterinas dessas mulheres, das crenças, das vergonhas, dos tabus dessas mulheres. E aí já começa o primeiro bloqueio lá no meu útero, porque eu já vim de uma linhagem que as mulheres não falavam sobre sexualidade. Primeiro bloqueio. Segundo bloqueio, que pode também trazer problemas, dor, por exemplo, na hora da relação. Não sei nada sobre o meu corpo, não sei absolutamente nada. Não conheço, e o que eu não conheço eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu não sei o que esperar, eu não sei o que é certo e o que é errado. E me disseram que é errado. Mais um bloqueio. Ó, já começando a pesar aqui a coisa. Lá aqui no nas nossas memórias uterinas. O que mais? Se eu não sei, eu também não consigo estar excitado o suficiente, muito menos achar a relação algo bom. Porque eu não, para mim muito mais ruim do que bom. Então, eu acabo me afastando da energia da vida, eu me afasto do prazer, eu me afasto da sexualidade também. E aqui, mais um bloqueio. Ó, já temos pelo menos 3 aqui. Vou dar mais uma possibilidade que também não é incomum, tá? Por isso que eu vou falar aqui. Não é algo fácil, mas é importante eu falar, porque isso também pode ser um conflito por trás da dor na hora da relação, da candidíase e da cistite. Memórias de abuso, tá? Passei por situações em que, na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, eu passei pela experiência do abuso. Esse conflito, esse bloqueio, esse trauma também fica aqui. E aqui a gente já tem umas 4 pedrinhas. Pedrinhas de fui gerada dentro de um ventre, dentro de um útero, em que as mulheres não falavam sobre sexualidade. Fui ensinada que o prazer, que a sexualidade, que tudo relacionado a sexo e prazer é tabu. 3, terceira pedrinha. Não conheço o meu corpo, não sei como deixar este corpo estimulado, logo eu perco a vontade de ter relações. E 4, experiências traumáticas de abuso. Aqui nós já temos 4 bloqueios. Isso tudo, eu tô falando todos esses aqui porque lá na limpeza uterina eu ensino vocês a liberarem cada um deles, tá?
Mas eu tô trazendo as causas por trás. E eu quero que você entenda que cada uma tem uma história. O que para uma pode ser um ou dois bloqueios, para outra pode ser todos, tá? Mas eu tô trazendo possibilidades aqui de conflitos por trás de cada sintoma. Aí, isso aqui fica lá nas suas memórias uterinas. E o seu corpo, durante um tempo, porque a gente não adoece do nada, tá? O adoecimento, ele tem três fases. Três fases do adoecimento, tá? Que tá o ventre, tá? Fase um do adoecimento. Bloqueio na energia. É isso aqui que eu tô mostrando para vocês. Ó, já tem um bloqueio aqui, esse aqui é o útero, memória uterina. Já tá pesadinho. Mas para chegar no físico, tem mais dois estágios. Então, começa no sutil. Começa lá no sutil, no seu corpo emocional, começa no seu corpo mental, começa no seu corpo energético. E aí vem a fase 2. O que é a fase 2 do adoecimento? É quando você começa a apresentar já algum tipo de sintoma. Então, aqui a fase 1 é energia. A fase 2 é sintoma. O que é o sintoma? A dor na hora da relação. Nossa, eu sinto dor na hora da relação, mas eu não sei por quê. Bloqueios que estão no nível energético e sutil, que estão trazendo o sintoma que é a dor na hora da relação. Você não sabia disso. Você não entendia isso, você não conseguia lidar com isso. E aí você foi tentando viver sua vida, até porque muitas mulheres seguem tendo libido, seguem tendo vontade de se relacionar. Outras não, mas tem muitas que seguem. E você tá com vários processos aqui, vários bloqueios, só que você segue com em nível sutil, você não sabe como lidar com isso. Quem é que conhecia a ferramenta da limpeza uterina até bem pouco tempo, até conhecer meu conteúdo? Quase ninguém. Então, o que que isso leva, o que que isso traz depois de um tempo? O nível 3, o estágio 3 do adoecimento, que é, de fato, a doença. E aí que vai aparecer na sua vida a cistite, a candidíase. É aí que depois de um bloqueio carregado no ventre, no útero por muito tempo, que vai ser, que vai ser demarcado por um sintoma, nesse caso a dor na hora da relação, pode ser também falta de lubrificação, pode ser também falta de libido. Eu tinha tudo isso, tá? Eu tinha tudo isso antes da limpeza uterina. E depois, o que que começou a acontecer? Foi pro estágio 3, candidíase de repetição. Eu recebi um relato. Eu fiz uma mulher me mandou um relato hoje, eu acho que foi, dizendo assim, olha só, eu tenho cistite de 15 em 15 dias. Olha isso. Eu tomo antibióticos, não melhora, eu faço exames, não dá nada. Eu já não sei mais o que fazer. Eu preciso de ajuda. Claro que precisa de ajuda. Por isso que eu tô explicando aqui. Olha os estágios do adoecimento aqui. Isso aqui, gente, é uma visão emprestada da medicina chinesa, tá? E aí, se você não leva em conta qual é o nosso principal erro quando a gente se entope de remédio, se entope de antibiótico, se entope de um monte de coisa, qual é o nosso principal erro? O principal erro é você focar só no físico, só que no 3. Só quando já apareceu, o exame não tem nada, logo não tem nada que tem que fazer, não dá, não tem o que fazer. Vocês entendem? Se a gente olha só para o físico, se não aparece no exame, não tem o que tomar, porque o remédio é para quando tem algo. Faz sentido isso para vocês? Isso tudo que eu tô explicando? Que eu engrenei e saí falando, né? Faz sentido? Tá fazendo sentido isso para vocês? Então, qual é o nosso primeiro comentem aqui se faz sentido para vocês, que daí depois eu sigo, tá? Senão, eu vou confundir vocês. Tá tudo tá bem claro? Ficou alguma dúvida até agora?
Sim. Ok, recebi um positivo aqui. E aí, gente, qual é o nosso problema? A gente foca só na fase 3. O remédio vai atuar aqui, tá? Só aqui. Mas e aí aí quando você entende que o adoecimento ele tem estágios e tem fases, nessa visão integrativa e energética e sutil que a gente está trazendo aqui, se eu só tomo remédio, se eu só tô tentando tratar o sintoma, eu deixo para trás a fase 2 e 1. Quando eu deixo para trás a fase 2 e 1, eu estou decretando que o sintoma vai voltar. Quais são as fases? A fase da energia, o bloqueio energético, olha aqui, ó. Nosso saquinho, nossas memórias uterinas cheio de coisa. O sintoma, a dor na hora da relação, ó, já presta atenção. Tem alguma coisa errada. E aqui sim, cistite, candidíase, já é quando tá aqui, ó, no 3, já tá no corpo, já tá na matéria, entendeu? Então, se eu vou lá e tomo um remedinho para cistite, para candidíase e o antibiótico, e isso é para todos os sintomas, tá? Tô falando a fase do adoecimento, as 3 fases do adoecimento que eu tô falando para vocês, ela se refere a todas as doenças. Então, por exemplo, a SOP, o bloqueio, síndrome dos ovários policísticos, o bloqueio foi nos ovários. Mas, quando eu falo de memórias uterinas, eu tô falando de todo o ventre, tá? Não é só no útero, eu tô falando de bloqueios nas trompas, eu tô falando de bloqueios nos ovários, eu tô falando de bloqueios na Ioni, como eu mostrei pra vocês, aqui no clitóris, no portal do prazer, tá? Então, vamos lá. Quando vale para endometriose, vale para outros sintomas. Isso aqui são as 3 fases do adoecimento que eu peguei emprestado da medicina chinesa, tá? E aí, o que que você descobre? Que você tá só aqui na fase 3. E aí, o que que ela me disse? Eu tenho candidíase de 15 em 15 dias, eu tomo antibióticos, não funciona. Eu faço exames, não aparece nada. Por quê? Porque o antibiótico até trata, entende? A questão ali, mas o bloqueio que tá causando, ó, o bloqueio no ventre, bloqueio na memória uterina, nas memórias uterinas bloqueadas, estão ali ainda. Por favor, preciso de ajuda. Sim, você precisa vir para a nova era da limpeza uterina, porque é lá que eu vou explicar para vocês como fazer essas limpezas desses bloqueios. Porque tem todo esses pilares, essa compreensão de que não adianta ficar só no superficial. Por isso que eu falo das causas profundas. Então, causas profundas por trás da candidíase. Bom, já falei 4 aqui pelo menos. Quais podem ser? Pode ser porque, eu não, eu fui criada num contexto em que as mulheres não tiveram, não se podia falar sobre o meu corpo, a minha sexualidade, etc. Primeiro bloqueio. Eu não conheço o meu corpo, não sei o que eu gosto, o que eu quero, não sei como estimular esse corpo, nem como eu gosto de ser estimulado. Outro bloqueio. Comenta aqui se você se identifica com algum desses bloqueios. Eu passei por abusos sexuais, tá? E essas memórias não foram embora. Eu preciso liberar essa dor, esse bloqueio, porque senão isso vai fazer com que o seu corpo vincule cada relação que você tem com o abuso. O seu corpo, ele não conhece tempo e espaço, tá? Então, se aconteceu há 30 anos atrás, o seu corpo não entendeu que aquela situação acabou. Você tem que liberar do seu corpo essa carga de dor e trauma. E é isso que a gente faz na limpeza uterina, tá? Então,
Mais um bloqueio. Outro bloqueio que a gente tinha falado. Eu sinto que o prazer na sexualidade não tem nada pra mim, porque talvez eu nunca tenha, de fato, sentido. E eu acabo me relacionando sem vontade. Eu me sinto obrigada a me relacionar. O corpo interpreta isso também como um desrespeito e um abuso. Me relacionei sem vontade, vai dar cistite, vai dar candidíase depois da relação. Vou dar mais um exemplo de um bloqueio que pode acontecer. Eu tô chateada, tô magoada com o meu parceiro, a gente brigou, não ficou bem resolvido, não ficou bem digerido, e eu ainda assim meio que me obriguei a me relacionar só para encerrar o assunto de uma vez. Seu corpo sabe. Você pode mentir para todo mundo, menos para o seu corpo. O seu corpo, ele está tentando defender o seu território. Por quê? Vocês lembram que eu tinha dito lá no início dessa conversa que a Ioni é o portal da vida? Porque é através da Ioni que as relações acontecem. Então, o limite entre eu, quem eu sou, o meu espaço, o meu corpo, o meu interior, começa pela Ioni na hora da relação. E daqui para fora é o que vem de fora, o outro, os outros. Quando eu tenho, ó, a porta de entrada, tá? O limite aqui entre eu e o outro. Quando eu tenho essas feridas todas que eu mostrei para vocês, essas memórias todas no corpo, impressas, guardadas aqui, bloqueadas em nível energético, o que vocês acham que o corpo vai fazer? Ele vai tentar te proteger. Como é que o teu corpo, como é que a sua Ioni te protege? Te impedindo de ter relações. Ou se contraindo, ou não lubrificando, ou trazendo uma cistite, ou trazendo uma candidíase, para te impedir de entrar em contato, porque quando você ativa essa região, você está ativando, você está tocando na ferida. Você está entendendo? Então, quando você se relaciona, ativa o gatilho da dor, da ferida, que se você não limpa, você não libera das suas memórias uterinas, vai voltar e vai voltar. Você vai entrar num ciclo de dor, num ciclo de sofrimento. E aí vem, eu tenho umas histórias que eu já ouvi assim, eu tenho candidíase há 10 anos. Eu tenho cistite há não sei quantos anos. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você já tentou começar pela parte do sintoma, mas você não fez isso aqui, ó. Que é liberar a memória, a carga de dor, de trauma, a ferida por trás desse sintoma. Como é que eu descobri isso? Eu, Cássia, descobri isso. Cássia, sua louca, como é que você descobriu isso? Passando por isso que eu tô falando pra vocês, porque eu tinha cistite de repetição, tinha candidíase de repetição e tinha dor na hora da relação. Esses 3 sintomas eu tive durante muito tempo. Tomei muito remédio, tomei muito antibiótico e não resolvia. E algo dentro de mim dizia: não é possível que isso não tenha uma solução. Tem algo aí que eu não tô enxergando, tem algo oculto. E aí eu fui atrás. Alguns anos atrás eu fui atrás do que era. E foi aí que eu descobri. A grande virada de chave foi as memórias uterinas, que é o que eu falo para vocês aqui. E aí eu percebi que eu precisava limpar e liberar essas memórias uterinas. E aí eu comecei a liberar
traumas e feridas de abuso do meu ventre, liberei. O que é esse saquinho? Isso aqui é um útero, tá? Memórias uterinas, para quem chegou agora. Comecei a liberar traumas de abuso, comecei a liberar vergonhas, culpas em relação à sexualidade e ao prazer que nós temos. Se você foi uma mulher que foi criada de uma forma muito dura, muito rígida, você tem isso. Que mais? Fui liberando coisas que foram da minha história que foram trazendo bloqueios. E aí, o que eu fiz? Voltando aqui nos 3 estágios, ao invés de ficar só aqui no remédio, eu fiquei muito tempo fazendo isso e não adiantava, eu fui direto na raiz, no bloqueio, lá no útero, na memória uterina. O útero sutil, tá? Útero sutil. Ah, porque eu não tenho mais útero, porque eu já tirei uma. Mas eu tô falando do útero sutil. Mesmo que você não tenha mais fisicamente o órgão, você tem o útero sutil e essas memórias ainda estão aí, certo? Por isso, ó, mais uma informação importante. Estava conversando com uma aluna essa semana. Ela tinha miomas, tá? E aí, o que disseram para ela? Ela tinha um sangramento, porque miomas, dependendo de como foi bem o sangramento, etc., tirou o útero, porque não sabia mais o que fazer, o anticoncepcional não segurava mais o sangramento, etc, etc. Tiraram o útero físico. Ok. Só que, o que é isso? É aqui só, a cirurgia. E aí, o que começou a acontecer? Essa dor, esses bloqueios que estavam aqui adoecendo esse útero dela, seguiram aqui. E aí, depois que foi retirado o órgão, ela começou a ter um monte de problemas emocionais. Ela começou a ter depressão, começou a ter ansiedade, começou a ter, foi diagnosticada com bipolaridade, um monte de coisa começou a... E eu falei pra ela, você entende que o seu útero estava servindo como o lugar no seu ventre que estava sendo canalizado todos esses bloqueios. No momento que você retirou o órgão físico, o bloqueio seguiu ali, você só retirou o órgão. Em nível sutil, o bloqueio seguia ali. E aí, esse bloqueio teve que se alojar em outro lugar do seu corpo. E esse é o problema de você focar apenas no sintoma. O que vai acontecer? Vai acontecer que você tira uma parte, tira outra parte, tira tudo, entendeu? E sempre vai seguir se alojando em outros lugares, porque o desequilíbrio, o bloqueio, a ferida, o trauma segue em nível sutil, mesmo que você tire partes do seu corpo. Então, quer dizer que para eu ter uma vida e uma sexualidade saudável, que eu tanto quero, eu preciso entender que eu preciso liberar do meu ventre essas memórias uterinas. Sim, você precisa. Por isso que você vai chegar lá no meu YouTube, por exemplo, ou no final dessa live, quando eu for mostrar depoimentos de alunas minhas que tinham candidíase e atrás de candidíase, você vai ver, elas conseguiram, claro que elas conseguiram, porque elas foram lá, elas entenderam a importância disso aqui que a gente vem carregando. A vida toda, gente. A vida toda, tá? Não é pouca coisa. Elas entenderam que para que de fato voltasse a fluir essa energia desse ventre, essa energia de vida, de saúde nesse ventre, era preciso soltar as pedrinhas, os traumas, os bloqueios, liberar, tirar da malinha, tirar do ventre do útero essas pedras, esses bloqueios. E é isso que eu quero explicar para vocês na nova era da limpeza uterina. Porque todo dia chega mensagem, mulheres perguntam assim, tá, como é que eu faço para comprar esse cristal? Como é que eu faço para resolver? Não, só um pouquinho, para tudo. Não vai por esse caminho, porque esse caminho dessa pergunta é a pergunta da pessoa que tá aqui, ó. E isso aqui não vai resolver. Essa não é a pergunta adequada, muito menos a postura correta para você entender as memórias uterinas. Porque existe algo aqui em nível emocional e energético, 2 Es, tá?
emocional e energético, porque emoção é energia, tá? E uma dor, uma ferida de abuso, uma ferida de rejeição, não sei, pode ser muitas feridas, uma ferida de humilhação, de desrespeito, pode trazer sintomas? Claro que pode, porque sendo uma emoção forte e sendo uma energia muito, muito forte que você não conseguiu lidar nem liberar, isso vai se alojar em algum lugar do seu corpo e do seu ventre. E aí ela diz assim: ah, como é que eu faço? Você tem que ir profundo. Não adianta você pegar e achar que uma coisa que aconteceu durante muito tempo, você vai tomar a pílula mágica e vai acontecer. Não é assim que funciona. Você tem que fazer a sua parte, que é voltar na sua história, voltar nas suas emoções e ir de verdade nas suas emoções. Porque quando a gente está num lugar de muito sofrimento, e a gente não consegue lidar, a gente joga para baixo do tapete. Então, não quero ver isso, não vou olhar para isso, então tá, vou seguir minha vida porque eu quero ser feliz, umas coisas assim que a gente fala, né? Quando eu tinha candidíase e cisto de repetição, eu não queria olhar para isso, era difícil demais, entende? Só que em algum momento fica tão difícil, tão pesado, tão dolorido, tão, tão ruim conviver com aqueles sintomas, que você tem que dizer, tá, peraí, esse sintoma tá querendo me mostrar alguma coisa, porque não é possível. Quando uma coisa, olha só, quando uma coisa acontece na sua vida, você fica, ok, duas vezes acontece, você já fica, poxa, tem uma repetição aí. Três vezes, quatro vezes, cinco vezes, de 15 em 15 dias, eu sinto muito, mas a vida já não tá mais só querendo te avisar, ela está aos berros nos seus ouvidos dizendo, faça alguma coisa em relação a isso. Ai, Cássia, mas eu não sei nem por onde começar, eu não sei o que que foi que causou. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Por isso que você precisa vir na nova era da limpeza uterina, porque eu vou explicar para vocês os bloqueadores da saúde ginecológica e da sexualidade. Porque são muitos, gente. E eu venho estudando isso há tanto tempo. E eu venho trabalhando com tantas mulheres desde então, que tem, assim, o buraco é muitíssimo mais embaixo. Então, se você acha que é só uma coisa, saiba que é muito mais do que isso. E enquanto você segue aqui só olhando para o nível 3 do sintoma, a candidíase, etc., você vai seguir nesse ciclo de dor e de adoecimento, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. E aí o problema de remédios tomados com muito tempo, o que que acontece? Eles param de fazer efeito. Quantas alunas já chegaram com um processo de cistite, de candidíase, que o remédio já não funcionava mais, porque eles não foram feitos para serem tomados todo o tempo. E é o que acontece com muitas mulheres, porque tem um conflito ali, tem uma dor ali. Então, você precisa entender que todo sintoma está te trazendo uma mensagem. Que mensagem será que o meu sintoma está me trazendo? Que aí existe um bloqueio, que aí existe uma dor, que aí existe algo que você está com dificuldade de lidar. E que você precisa de ajuda e de um caminho que funcionou, como funcionou para mim, como funcionou para as minhas alunas, para que você resgate a energia, a vitalidade, a fluidez do seu ventre, para que depois, como consequência, o físico acabe melhorando. Eu não tenho mais dor na hora da relação, eu não tenho mais cistites de repetição, eu não tenho mais candidíase de repetição, porque quando eu entendi isso e comecei a fazer as limpezas da forma correta, aqui, ó, minha vida virou da água pro vinho, entende? E é exatamente isso, tudo que eu apliquei na minha história, apliquei na minha vida, que fez diferença, divisor de águas na minha vida, que é o que eu ensino para as minhas alunas. Agora, no final dessa aula, eu quero mostrar
3 depoimentos de 3 alunas diferentes com relação a candidíase de repetição e cistite, tá? Vou dar uma lida nos comentários, façam perguntas agora, falei demais. E deixem seu like, viu? Tem 41 assistindo e só 24 likes. Deixa o like aí pra mim. Ó, Andréia diz assim, eu tomo remédio e não serve e não resolve nada. Eu não sei o que fazer. Agora você entendeu que você tá focando apenas numa partezinha minúscula do sintoma. Você não tá indo na raiz. E para resolver, você precisa ir na raiz. E é exatamente isso que a gente vai aprender na nova era da limpeza uterina. Tá bem? Não deixem de vir na nova era da limpeza uterina, gente. Vocês têm que assistir o evento, vocês têm que fazer parte, porque vai fazer toda a diferença para vocês, tá? Ó, eu tenho bloqueios de infância, adolescência e depois de casada. Meu Deus, são muitas coisas e eu tenho muitos sentimentos negativos. Exato. E quanto mais, e aí que tá um ponto. Vou aproveitar o gancho da Maria Celina para falar para vocês aqui. O que acontece? Vocês lembram que eu falei para vocês alguns traumas? E aqui tem alguns de infância, e aqui tem outros de adolescência. Vocês vão entendendo que conforme vai passando o tempo, esse troço aqui, ó, nossas memórias uterinas vão ficando cada vez mais pesadas. Cada vez mais pesadas. Ou seja, esperar o tempo resolver vai piorar. Por isso que você precisa começar. Eu falo para as minhas alunas, antes tarde do que mais tarde. Ah, mas eu tenho 44 anos, eu tenho 50 anos. Bom, pensa que você poderia estar, daqui a algum tempo você poderia estar bem mais adoecida porque o seu corpo vai tentar lidar com tudo isso e não vai conseguir. Então, você precisa ajudar o seu corpo. Tá bem? Vamos lá. Eu nunca tinha tido candidíase de um ano pra cá. Eu tenho todo mês, não sei mais o que fazer. Então, qualquer uma de nós pode fazer a limpeza uterina, tá? São pouquíssimas contraindicações e é por isso que essa ferramenta é muito maravilhosa e eu quero explicar para vocês, ensinar para vocês o que funcionou para mim e o que funcionou para as minhas alunas. Mas não quer dizer que só por ser uma coisa que todo mundo pode fazer que você vai fazer de qualquer jeito, porque senão não vai funcionar, entende? Você tem que fazer com responsabilidade, porque envolve a sua intimidade, envolve o seu corpo e você não pode sair fazendo de qualquer forma, tá? Então, quando vocês conhecerem esse processo, vocês vão ter que ter a maturidade e a postura adulta o suficiente para entender que não é bem assim, tá? Então, eu sei que a gente adora quando descobre, é maravilhoso, mas a gente precisa fazer tudo da forma correta, tá bem? Ó, sofri abuso, sofro 7 meses com Gardnerella, eu não consigo falar nunca essa, mas eu sei qual é, tá? Que é o vaginose, tá? Sofri abusos, eu agora não consigo me relacionar, por isso eu uso como desculpa pra me proteger. Pois é, tá? Então, assim, também essa live é pra você, ok? Então, é muito importante que vocês mandem as dúvidas de vocês agora. Aproveitem que esse é o tema da live de hoje e eu sei que muitas de vocês têm candidíase, cistites, etc, tá? Olha só, a Jennifer, querida, eu sou aluna e é o melhor investimento que poderia ter feito. Ela sempre traz o máximo dela, venham fazer parte dessa lindíssima terapia. Somos deuses, é verdade. A forma, outro ponto importante, tá? A forma como o seu parceiro chega pra você, dependendo da forma como a pessoa chega pra você na hora da relação, ó, já vejo os coraçãozinhos aqui pipocando. Por quê? Porque dependendo da forma como a pessoa chega, se você se sente invadida, se você se sente desrespeitada,
o seu corpo imediatamente vai contrair. E aqui é muito importante aquela conversa que a gente teve agora há pouco, que é assim, eu comunicar para o outro o que faz sentido para mim e o que não faz. Porque se não faz, eu vou me sentir muito mal e isso vai gerar em mim mais bloqueio e mais trauma. Então, você precisa ver e observar se existe algo na forma como seu parceiro chega para você, como seu parceiro conversa com você, toca você, que não pode estar funcionando como um gatilho. O que é um gatilho? É algo que é como se fosse um botãozinho. Pum, tocou na ferida e vem o sintoma, e vem a dor, e vem o desconforto, entende? Então, pode ser como um gatilho, tá? Ó, a Thalita tá falando sobre endometriose, tá? E aqui, eu vou fazer uma live só sobre útero, endometriose, adenomiose, tá? Mas vou responder a dúvida dela, tá? Rapidinho, que é a seguinte. Se você tá com endometriose, se você tá com essa dor crônica, o que que é uma dor, né? O que que é um útero com endometriose? É um útero que tá em dor. E se o útero é o centro da energia feminina, do poder feminino no corpo da mulher, significa que a sua energia feminina, o seu feminino está gritando de dor, tá pedindo socorro, entende? Seu útero, seu feminino estão chamando essa atenção. Olha para mim, olha para mim. Então, super importante você entender que existem, como a gente falou também para cistite, colidias, etc., existem feridas aqui, ó, energias e emoções que com certeza estão aqui guardadas nesse útero. E quando a gente está falando de útero, a gente tem que lembrar que a gente tem a ancestralidade. Ó, a vovó aqui. Sua avó, sua mãe foi gerada no útero da sua avó. Você foi gerada no útero da sua mãe. E essas memórias uterinas são passadas geração após geração. E aí você falou que teve filho também. Ó, filho ou filha. Essas memórias uterinas, quando chega, né, num ponto em que uma geração apresenta uma dor crônica no útero, no ventre, significa que esses femininos anteriores foram muito machucados. Como era a história da sua linhagem? Como era a história das suas ancestrais? Isso é muito importante a gente saber. Muito importante. Porque a gente precisa liberar também esses padrões familiares, tá? Vamos lá. E eu senti exatamente isso com o meu ex. Eu me sentia mal. Pois é, dependendo da forma como o parceiro chega pra você, dependendo do jeito, pode soar pra você como um gatilho. E aí a gente tem que aprender a comunicar isso para as pessoas, entende? A gente precisa falar sobre isso, mas se eu não conheço o meu corpo, se eu não me conheço, se eu não sei o que eu gosto, se eu acho que é errado, se eu acho que é feio, se eu acho que você não vai conseguir nem falar sobre isso, entende? Por isso que a gente tem que liberar esses tabus, liberar essas vergonhas, conhecer o nosso próprio corpo, entender que o nosso feminino, o nosso corpo é maravilhoso, é maravilhoso. A gente só não conhece e não aprendeu a ver o nosso corpo, o nosso ventre, os nossos órgãos como algo bonito. Mas que a gente hoje está tendo a oportunidade de ressignificar isso, porque nós mulheres sabemos o que é passar uma vida inteira se julgando, se odiando, se desprezando. E isso é muito nocivo para nós, para nosso corpo, para nossa saúde, mas para nossa vida. A gente vai boicotar. Pensa que quando você. Ó, outro ponto importante sobre as memórias uterinas, tá? Saindo um pouco da esfera dos sintomas, mas o útero é energia de vida, tá? O útero é energia de vida, é energia de criação. E o que você pare com o útero? Filhos. Mas são filhos físicos, que são bebês, mas também são filhos, podem ser filhos simbólicos. Eu posso
colocar um negócio no mundo, eu posso colocar um livro, eu posso colocar uma obra de arte, eu posso fazer alguma coisa, né? Uma roupa, não sei. Se esse útero, esse centro de vida tá cheio de dor, sofrimentos, bloqueios, como que você acha que vai ser a sua força para ir para a vida? Como que você acha que vai ser o seu poder para ir lá e fazer o que você quer fazer na sua vida, realizar os seus sonhos e ir atrás dos seus objetivos? Você vai estar tão em dor, tão bloqueada, tão traumatizada e tão doente que você não vai ter nem energia para isso. Então, o primeiro passo para você ter a vida que você quer, para você estar na vida como uma mulher adulta, com energia, com vitalidade, é começando pelo começo. Energia de vida. O começo da sua vida não foi dentro de um útero? O centro da vida, da energia da vida do seu corpo não está no útero da energia feminina? Então você precisa vir para cá. No momento em que você começa a movimentar isso aqui, todo o resto começa a fluir novamente. Não só a saúde, tá? Muito mais. Vamos lá. Passei por um estresse muito grande. Olha o estresse. O que é o estresse? O bloqueio, o trauma. Na minha vida, depois disso, eu comecei a ter infecção urinária de repetição. Com certeza. Essa repetição aí, essa emoção aí tá presa, tá? Até porque o que é o xixi? A água, tá? E a água, por que arde? Porque aquela emoção tá inflamada. Aquela emoção tá difícil. Com certeza tem a ver com o seu emocional, tá? Com certeza. A Paty diz aqui, realmente, eu passei por um período sem energia pra nada, sem ânimo pra nada, não sabia o que estava acontecendo comigo. Muitas de vocês chegam com isso. Por quê? Porque o seu centro de energia vital, o seu centro de poder, tá todo travado, gente. Como é que vai ter energia para viver? Com o tempo você vai ficando cada vez mais cabisbaixa. E vocês entendem que falta de saúde é falta de energia vital? Falta de energia. Doença é falta de energia vital, tá? Então, se vocês querem aprender a ter uma vida e uma sexualidade saudável, não deixem de vir para a nova era da limpeza uterina, que vai ser o primeiro evento gratuito aberto do ano, que vai ser sensacional e que eu quero que vocês, quem já está inscrita, diz aqui para mim. Vou dar chinelada em quem não tiver inscrito aqui. Comenta aqui quem tá inscrito. Gente, minha água tá pingando aqui. Comenta aqui eu para eu saber. Ó, Renata, Rosemary. Que legal, gente. Raíssa, Andréia, Jennifer, Anitta, Li, Paula. Bastante gente, viu? Que legal. Maria Celina, Noemi ou Noemi, Maria Helena, Thaís, Cleonete, a Raquel. Não sei por que que a Raquel não tá inscrita ainda, Raquel. Terminou a live, tem que se inscrever e entrar no grupo secreto do Whats, viu? A Isa. Então, tem muita gente inscrita, vai ser demais. Porque a gente precisa ter essa compreensão muito mais profunda sobre o nosso corpo, tá? O nosso útero, os nossos órgãos, os nossos órgãos não são apenas órgãos. Eles são portais de energia, tá? E se a gente não entende isso, a gente vai seguir só focando aqui, ó, na parte 3 e deixar toda essa parte 1 e 2 para trás. Então, o que que vai adiantar? Vai voltar sempre. Sempre, 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 sempre.
Por isso que a gente tem que ter essa visão mais integrativa e mais profunda. Foi o que funcionou para mim. Foi o que mudou a minha vida. E é por isso que eu tô compartilhando com vocês, porque funcionou para mim, senão eu não estaria aqui. Se eu não acreditasse no que eu tô dizendo, eu não estaria aqui, tá? Então, lembrem de se inscrever na jornada, colocar um e-mail, entrar no grupo secreto do WhatsApp para receber todas as coisas que vão rolar, porque só quem tá dentro vai saber, tá? E aí é uma escolha se você não quer saber, né? Mas tem um monte de coisa aí que você precisa, que você vai gostar. E lembra de dar like nesse vídeo para que esse vídeo chegue ao maior número de mulheres possível. E ativa o sininho com as notificações para você receber os vídeos que todo dia a gente coloca aqui com conteúdos novos para vocês, tá? Desejo a vocês uma ótima noite. Amanhã tem mais, tá? E quem tá no Insta, ó, vocês que estão aqui no Insta, vai pro YouTube, tá? Ah, como é que eu faço para participar do grupo secreto? O que que é o grupo secreto? Você se inscreve, você vai clicar no link do evento. Aí você coloca o seu melhor e-mail lá, para você receber todas as coisas. Mas além do e-mail, você entra num grupo do Whats. Porque é ali no grupo que a gente vai colocar todos os recados para vocês. Tá ali na minha bio, tá? Então, o grupo secreto, quem não tá, além de se inscrever, colocar um e-mail, entra no grupo, que é muito importante. Muito importante. Senão você pode não chegar, e-mail nem sempre chega, mas no WhatsApp a gente sabe que vai, tá? O que que eu ia dizer para vocês? Vai no YouTube, vocês que estão aqui no Instagram, vai no YouTube, Cássia Morales, e vejam com os próprios olhos de vocês os depoimentos das minhas alunas, que a gente vai passar aqui no YouTube agora e que vocês vão ver. Porque é muito importante a gente entender por que que eu passo os depoimentos. Para vocês verem que funciona, gente. Por mais que a gente tenha uma visão de que o corpo é só corpo, entendeu? Que o útero é só útero, que o órgão é só órgão, nós somos muito mais do que isso. E para você entender que outras mulheres como você também fizeram esse processo e para elas funcionou, não foi só para mim, que sou aqui a professora, entendeu? Outras mulheres. Então vai lá pro YouTube, Cássia Morales YouTube, e veja esses depoimentos que estão maravilhosos e inspiradores, que é o que a gente quer. A gente se inspira e a gente percebe que é possível pra gente também. Tá bem? Uma ótima noite para vocês e até a próxima. E foi uma mudança, assim, muito brusca, assim, na minha libido, né? Na minha energia. É, Antes de eu começar, né, a usar o Ione Eggs, eu tinha um medo muito grande, assim, da pedra ficar entalada, né? Aí né, isso diz também do próprio desconhecimento do nosso corpo, né? E era um medo absurdo, assim. E depois, né, do uso da pedra, é óbvio, né, que não tinha nada disso. Foi muito impressionante, porque uma das coisas também que me fez, né, fazer a iniciação, eu tinha muita infecção urinária, assim, mas era direto, eram várias vezes por ano essas infecções urinárias, e muita candidíase também. E com o uso, após o uso, não voltei mais a ter, assim, isso foi uma coisa muito impressionante, assim, né? É, não voltar a ter infecção urinária é incrível, né? Assim, é muito libertador. E eu acho que também a transformação interna, assim, que foi muito importante que aconteceu comigo, assim, né? E isso eu fui percebendo de modo muito sutil. Eu voltei a sentir mais as coisas, assim. Como eu tava, né, tava muito negacionista mesmo e tal, eu voltei a chorar, né? Enfim, eu voltei a sentir mesmo, assim. Eu tava negando, tava sem sensibilidade com tudo, com a vida, com as coisas, com as pessoas, comigo. Então, assim, hoje eu sei que eu não posso viver sem isso, assim. E eu tenho gratidão imensa pela Cássia, assim, por essa sabedoria, por essa mulher maravilhosa e por tudo que ela me proporcionou, né? Que ela e os seus conhecimentos me proporcionaram.
passando para agradecer a Cássia por essa terapia maravilhosa que foi a terapia das Yoni Eggs, né? Que nós aprendemos na jornada do Desbloqueando Baixo Ventre. Foi algo riquíssimo, me trouxe muita intuição, me trouxe muito equilíbrio, né, emocional, equilíbrio mental. Hoje eu tenho mais clareza nas minhas tomadas de decisão, respeito o meu ciclo, ouço o meu útero, né? Me religuei com as minhas ancestrais, a minha espiritualidade evoluiu muito durante o processo da terapia das Yoni Eggs. Realmente mudou a minha forma de ver a vida, né? Além da cura, né? A cura que eu tive da candidíase, tinha muita candidíase e fazia diversos tratamentos e nada resolvia. E agora usando a Yoni Egg, fazendo a terapia das Yoni Eggs, usando a egg, o cristal, a pedra de cristal, posso dizer que eu vejo a cura, né? Eu vejo que eu não tenho mais a candidíase, né? E todos os outros ganhos que eu tive na minha vida, que foram muitos. Então eu agradeço a toda a Sal do universo, né? A todas as mulheres que fizeram parte e fazem parte dessa terapia milenar. Muito obrigado, Cássia. Muito obrigado a todos que fazem parte desse projeto lindo de cura milenar. Muito obrigada. Aí eu apresentava questões assim de cistite e infecção urinária muito fortes. E eu comecei ano passado com as Yoni Eggs, né? Em nenhum momento do ano passado eu tive infecção urinária. E isso era uma coisa recorrente de a cada 2, 3 meses estava acontecendo. E eu não tive mais. Fiz exames e aí não estava dando que era infecção urinária. E isso foi algo surpreendente, assim, para mim. Então, a gente percebe que tem coisas emocionais relacionadas aí, né? Quando a gente está apresentando várias questões, tu vai no médico, na médica e diz que não tem nada ali. Então, como assim? A gente precisa olhar por outro ângulo. Eu tava com uma inflamação no quadril que, assim, eu fui no médico especialista e ele dizia que não tinha nada, né? Ele falou, olha, é uma inflamação, mas não aparece essa inflamação aqui. E eu, gente, mas como assim? Eu não conseguia nem caminhar. E da mesma forma que aquilo chegou, aquilo sumiu. A gente fez um monte de exames, assim,